Vamos lá então. O que que a gente vai fazer agora? Nós fizemos. O counting é tudo isso, certo? Counting é simples. A gente tem que entender quando que a gente pode usar o counting, quando a gente não pode usar o counting e assim por diante, tá? O que que a gente vai fazer agora? Ah, a gente vai tentar ver como é que a gente generaliza mais o counting para poder usar o counting de um jeito um pouquinho mais, assim, numa situação um pouquinho mais geral, não nesse caso específico mesmo que a gente tem aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar, eu vou tentar fazer com vocês a seguinte coisa, tá? Eu vou colocar aqui, o Bruno vai ajudar, aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente depois vai, depois a gente vai tentar generalizar isso, a gente tem mais um tempo para poder ver essas coisas, mas eu vou pegar aqui eu vou gerar um vetor com 1000 elementos, tá? Vou gerar um vetor com 1000 elementos, tá? Mas eu tenho que fazer o seguinte também. Tudo bem. Vou dar um shuffle. Não, 1000 elementos é muito elemento. Vou dar um shuffle. Vou pegar só os primeiros 40, senão a gente não tem tempo. Ok? Aí. Vou jogar esses caras aqui num arquivo temporário. Vou abrir o arquivo temporário, tá aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou colocar um zero à esquerda dos elementos que Professor, ficaram. eu Pode não sei falar? se tá certo, mas acho que a gente não tá vendo o que você tá fazendo, não. A Ah, gente só tá muito vendo bom. assim, ó. Excelente. E algum problema? Você não acha que é razoável que eu continue eu vendo e vocês não? É claro que não, professor. Ok. Certo? Muitos. Tá bom, mas eu vou fazer isso então. Eu vou pegar e compartilhar com vocês aqui o nosso vetor. Tá bom? Então o que que eu fiz? Eu gerei um vetor de 40 elementos aqui, usando uma mágicazinha aqui. Eu gerei um vetor de 40 elementos. Tá? Tá aqui. E nós vamos ordenar esse vetor. Nós vamos ordenar esse vetor. Ok, eu acho que eu vou. Vamos fazer melhor, cara. 40 elementos a gente não vai ter paciência. Vamos fazer com 15 elementos. Então nós temos esse vetor aqui com 15 elementos, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Eu quero ordenar esses vetores com 15 elementos. Bruno, quais são as alternativas que a gente tem para ordenar um vetor de 15 elementos, igual a gente está tendo aqui? A gente tem vários métodos. Vários métodos. Qual você escolheria? A gente pode tentar o quick. Poderia usar o quick. O vetor pequeno, para falar a verdade, poderia usar qualquer um que daria certo, né? Seria sucesso. Poderíamos usar o quick. Na verdade, a gente usa o método que tiver disponível implementado, sem grandes considerações. Vetor pequeno, a gente não precisa gastar muito tempo analisando, vendo o que vai acontecer, tá bom? Ok. Só que o que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós vamos ordenar esse cara aqui usando o counting, tá? Vamos ordenar esse vetor usando o counting. Bem, no final a gente vai ordenar esse vetor usando o counting, mas antes a gente tem que fazer a seguinte consideração. O counting seria uma alternativa para esse vetor aqui? Não, Por quê? porque a gente tem muitos elementos distintos. Na verdade, Porque todos são distintos, né? todos são distintos, exatamente, não tem elementos iguais aqui. Então, por serem todos distintos, eu vou colocar um pouquinho mais de elemento aqui, senão vai ficar muito chato. Vou colocar até 20. Por todos serem distintos, então a gente não ganharia nada ordenando com o counting, tá bom? Aí, a gente beleza, não dá para fazer nada com counting, vamos para os outros métodos que fariam comparações. Mas eu quero ordenar esse cara aqui e eu gostaria de usar o counting. A gente poderia pensar a seguinte coisa, da seguinte forma: será que eu não conseguiria ordenar esse cara, mas sem considerar todos os elementos como sendo diferentes? A resposta é sim. É Como que só a gente... agrupar em faixas. Oi? Poderia agrupar em faixas. Poderia agrupar em faixas, é a primeira sugestão, mas nós temos uma sugestão melhor. O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Você pode pensar nos bits também, né? Poderia pegar pelos bits. Mas como nós somos seres humanos e não máquinas binárias, a gente vai ordenar pelos dígitos, tá? Porque se eu for ordenar pelos dígitos, vamos imaginar o seguinte, eu quero ordenar esse cara aqui,
tá? Eu quero ordenar esse cara. E só que a única coisa que eu vou considerar é as unidades. Não me interessa nada em relação às dezenas ou às centenas, não interessa o número inteiro. Só me interessa as unidades. Eu quero colocar esse cara aqui em ordem pelas unidades, certo? Então, Bruno, me ajuda aí, ou quem mais quiser ajudar, veja aí. Qual vai ser o primeiro elemento quando tiver ordenado pelas unidades? Você consegue ver? Vai ser o 780. 780. Então, eu vou colocar o 780 aqui. Tem mais algum zero? Tem o Esse aqui, né? 90, Beleza. Sua tarefa vai ser me dizer o próximo, a linha do próximo. a 18. 18. Beleza. Tá. Tem mais algum zero? Não, Tá, agora vamos colocar os uns. tá na linha 8. 8. E mais? Agora na linha 16. 16. Opa. Tem mais algum 1? Não, Vamos colocar os 2 agora. Tem a 9, né? Mais algum? só. Só. Colocar os 3 agora. Agora tá na linha 14 14. e um na linha 15. Linha 15. Tem mais? Não, Os 4. 4. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Os 5. O 5 tem um na linha 9, que já tá aí. Certo. Tem um na linha 19 Linha 19. e um na linha 20. E um na linha 20. O 6. O 6 tem um na linha 18. 18. Tem um na linha 19 19. e um na linha 20. E um na linha 20. O 7. Na linha 17 e na linha 20. O 8. Na linha 18, linha 19 e linha 20. E o 9 já vai estar ali, certo? Olha só também, o método que eu usei para ordenação aqui não é nenhum dos métodos que a gente viu afinal, eu estou fazendo manual e tal. Eu já adianto, a única coisa que a gente precisa do método que eu ordenei aqui é que ele seja estável, tá? Qualquer método estável resolveria. No final, a gente vai fazer usando o counting, porque é por isso que a gente motivou de usar só as unidades, tá? Mas se eu quisesse usar o insertion para fazer isso, valeria a pena, funcionaria. Se eu quisesse usar o merge, funcionaria. Qualquer método estável daria conta do recado, tá bom? Agora veja só, tá ordenado? Não, não tá ordenado. Melhorou? Dificilmente eu poderia dizer que melhorou. Mas a gente fez um processo que, se a gente olhar, considerar só as unidades, aí ele está ordenado. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar só as dezenas. Quantas dezenas diferentes eu vou ter, Bruno? No máximo 10. 10 de novo. Eu tinha 10 unidades diferentes, agora eu olho só as dezenas, então eu vou ter 10 dezenas diferentes. Repara que eu não estou olhando dezenas mais a unidade, eu estou olhando só as dezenas, então a gente começa tudo de novo. Tá, o primeiro cara que vai vir aqui seria um cara que tem 0 na dezena, que é da linha? Do 3, Da linha 3. Depois, 4, 4. Depois, 12, 12. Depois, aí não tem mais. beleza, Não 1. tem. Tá na 9, 16, 16. 18. 19. Ah, não, pera, 19. Foi mal. Eu olhei quando você tava. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso. Beleza, 2. Tem um na linha 18. 18. Pode olhar o 3 já. 3. Tem um na 15 15. e um na 17. 17.
e o 4. A linha 12 e a linha 18. Certo. E o 5. O 5 tem um na linha 16. Só ele. Só. E o 6? 16 e 17. O 7. Não tem nenhum. O 8. Tem um na linha 15. Certo. Já tá aí. Um na linha 17. Um na linha 18. Um na linha 19. E um na linha 20. Beleza. E o 9 já está aqui na linha 20, tá? O que a gente tem agora é o seguinte, olha só esses caras aqui. Se eu olhasse só esses caras, estava ordenado. Concorda? Concordo. Beleza. Só que a gente tem as centenas agora. Vamos fazer de novo. É o último passo que a gente vai fazer. Vamos pegar as centenas. Então, primeiro os caras que tem 0. Qual que é? Poxa, falando como uma fechada do 4. 4. O 5. O 5. E o 20. E o 20. Tem 1. É o 5. O 14. E o 17. Ah, não, mentira. Tem mais um. Tem o 20 também. E o 20 também. Ok. 2. Tem um na linha 8. Certo? E só ele. Não. Ah, não. Tem outro. Tem um na linha 10. Tá cansado, né, Bruno? Ah, a lista aqui já não funciona muito bem. Sexta-feira, imagina essa aula, sexta-feira, 9 horas da noite, 10 horas, a gente estaria quase perto das 11 uma hora dessa, cara. Ninguém ia estar entendendo mais nada. Não ia dar bom, não. Sim. Ah, pro 3. E o 3 agora? Na linha 12. Na linha 15. O 4. Na linha 14. O 5. Na linha 14. Na linha 16. E um na linha 17. O 6. Na linha 17. E outro na linha 20. O 7. O 7 tá na linha 19. O 8. Na linha 19. Já tá ordenado. E o 9. Na linha 20. Também já tá ordenado. Tá ordenado. Acabamos, fizemos as unidades, ordenamos as unidades, com qualquer método que seja. Ordenamos as dezenas com um método estável. É importante isso. Ordenamos as dezenas com método estável. Qualquer método estável que seja. A primeira ordenação, inclusive, não precisa nem ser estável. Mas a partir da segunda tem que ser. Ordenamos depois as centenas, novamente com o método estável. Qual é o resultado que a gente tem? Vetor ordenado. O vetor todo ordenado. Tá bom? Em essência, esse é o radix. Certo? Esse é o radix. A ideia por trás do radix é justamente você... bem, qual que você acha que é o método que a gente vai utilizar para ordenar cada uma das componentes ali? O count. O counting. Por quê? Porque só tem, no máximo, 10 elementos. Exatamente 10. 10 é a quantidade de dígitos que a gente tem, certo? Quantidade de dígitos que a gente tem. E essa quantidade de algarismos, no caso, né? Não dígitos, a quantidade de algarismos que a gente tem. Nós temos 10 algarismos. É exatamente o que a gente precisa para o counting ser eficiente. Eu tenho 10, 10 é um número muito pequeno, certo? De tipos diferentes. E aí, o que eu preciso fazer? Eu só preciso garantir que ele vai funcionar mesmo quando eu tenho um número grande, por exemplo. O que eu faço então? Eu considero, eu dou várias passadas, eu uso counting várias vezes. Em cada uma das vezes, eu considero apenas uma das partes. O counting ele é estável,
E o fato dele ser estável, no final das passadas, ele vai ter o vetor todo ordenado, certo? E em cada uma das passadas, ele só tinha 10 tipos para considerar. Esse é o Radix. O Radix também é muito bom, é muito rápido. E aí, a impressão que dá, bem, o resto a gente continua na próxima aula, porque agora a gente entra em umas coisas que não vale a pena, a gente não vai conseguir terminar hoje, por exemplo, então não vale a pena ver agora, mas a gente entra em umas coisas assim, pô, mas parece que o Radix ele é universalmente bom, e não é, tá? O Radix ele tem os seus calcanhar de Aquiles também, mas o principal deles é eu tenho que ser capaz de separar, para funcionar o Radix, tem que ser capaz de separar a minha informação em partes, certo? Partes isoladas. Cada uma dessas partes ela vai ser ordenada separadamente. E nem sempre eu consigo fazer isso, tá? Bem, alguma dúvida? Professor, Diga lá, Maurício. geralmente ele é implementado em base de 10 ou em base binária? Olha, a, a base que você usa para fazer a ordenação no Radix é a base que você consegue fazer as contas de maneira mais eficiente no computador, tá? Então, raramente ela vai ser feita em base 10. Normalmente ela vai ser ordenada em binário. E normalmente não vai ser. Você tem duas maneiras de você implementar o Radix. Uma delas é você implementar binário mesmo, considerando bits, bit a bit. O único problema disso qual que é? Se aumentar, mesmo muito alto, a gente precisa de binário. Ele vai aumentar a quantidade de vezes. A quantidade de vezes depende da quantidade de bit dos números que você quer fazer, né? Então, a quantidade de vezes que você vai rodar é a quantidade de bits. Você reparou que cada vez vai ser n, né? Imagine que eu Ô, quero ordenar. professor, o ruim é quando, tipo, tu tem uns elementos muito pequenos e uns elementos muito grandes, né? Exatamente. Imagina o seguinte, imagine que você vai ordenar os elementos, você tem n, e você pode pegar qualquer elemento, mesmo, sei lá, dos números USP e tal. Cara, você tem muitos bits para o número USP. Então, de novo, ele vai ser ruim, porque você vai ter que fazer isso muitas vezes. Bem, acho que vou parar a gravação aqui, a gente pode